Glorificar a Deus perante as pessoas. Confiar em Deus no sofrimento também glorifica a Deus diante dos outros. Quando os cristãos lidam de forma correta com o sofrimento, vão além de simplesmente glorificar a Deus perante Deus. Eles mostram ao mundo algo da grandeza divina, e talvez nada revele nosso Deus de maneira tão apropriada quanto isso. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Suportar o sofrimento com paciência, quando os que estão observando sabem que quem sofre é um cristão, pode revelar o poder de Deus. Paulo expõe isso ainda mais vividamente, dizendo: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, ou seja, o sofrimento, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, foi apedrejado até a morte por anunciar abertamente o evangelho. Em Atos relata como tudo aconteceu. Enquanto era sentenciado à morte, Estevão não estava temeroso, mas radiante. Seu rosto era como o de um anjo. Enquanto morria sob uma chuva de pedras, o mártir orou em voz alta: Senhor, não lhes atribuas este pecado. O jovem estudioso Saulo de Tarso assistia a tudo. Mais tarde, em Damasco, quando estava a caminho de prender cristãos e destruir a igreja, Saulo teve um encontro com Cristo ressurreto, e Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Aguilhões eram varas afiadas usadas para guiar os animais no rumo certo. E Jesus está dizendo que, embora Paulo se opusesse ferozmente ao cristianismo, no íntimo do seu coração, alguma coisa o forçava a reconhecer a verdade. Muitos acreditam que um desses aguilhões foi a alegria, a paz e a ausência de amargura, emoções inexplicáveis demonstrados por Estevão enquanto morria. Como Estevão conseguiu ficar tão calmo? De onde vinha a certeza de que estava justificado diante de Deus? De onde vinha a capacidade de perdoar as pessoas que o apedrejavam? Nada fazia sentido. O comportamento de Estevão, debaixo de tal sofrimento, era mais do que louvável, e ele ficou gravado no coração de Saulo. Talvez este seja o primeiro exemplo do que foi repetido continuamente por escritores cristãos como Ambrósio, Cipriano, Inácio e Policarpo. Os cristãos morriam com tanta dignidade que os espectadores ficavam se perguntando de onde vinha o poder daquela gente. Os cristãos usavam o sofrimento como testemunho da superioridade da sua crença, pois diante dos sofrimentos, enfrentavam-no melhor que os pagãos. Após a sua conversão, Paulo nunca se esqueceu desse princípio e mais tarde encorajou os crentes a não ficarem desanimados com a sua prisão, porque o seu sofrimento era uma forma de revelar ao mundo o caráter do Salvador. O apóstolo disse aos filipenses: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Em outubro de 2006, eu não posso falar a palavra para o YouTube não cortar, mas aqueles rapazes que entram nas escolas e fazem mortes, enfim, pi, fez reféns na escola rural de uma comunidade Amish, em Lancaster, no estado americano da Pensilvânia. Depois de fazer 10 vítimas, de idades entre 7 e 13 anos, 5 das quais morreram, o homem enfim,
se morreu. Poucas horas depois do homicídio e seguido do que ele fez, membros da comunidade visitaram os pais do assassino, expressaram a tristeza pela perda do casal e ofereceram apoio para os dias difíceis à frente. Quando o rapaz foi enterrado, alguns dias mais tarde, a sua jovem viúva e os 3 filhos ficaram muito surpresos ao notar que metade dos presentes era da comunidade Amish, que mostrou nada mais do que apoio e preocupação com a família do assassino. Uma comunidade cristã inteira encarou o sofrimento com a mesma paz que Estevão mostrou em Atos 7. O perdão e o amor da comunidade Amish para com o assassino e sua família foi assunto no país inteiro. A maneira de lidarem com o sofrimento foi um testemunho poderoso da verdade da fé deles, e da graça e da glória do Deus a quem eles seguiam. Vale a pena observar que os testemunhos daqueles cristãos foram tão poderosos que muitos espectadores sentiram necessidade de emudecê-lo. Um filme sobre a tragédia foi feito para a televisão e criou uma personagem que seria uma mãe que perdeu a filha naquele dia. E no filme, essa mãe vive tão cheia de dúvidas e de raiva contra Deus que se sente incapaz de perdoar o assassino e abandona sua fé. Muitas pessoas da comunidade disseram que isso nunca aconteceu. Que, apesar da imensa tristeza e dor, não havia uma única pessoa ali cuja fé fora abalada, ou que não conseguira perdoar. O filme mostrava que, na verdade, os cineastas é que viviam dentro de um referencial, e não conseguiam entender essa atitude em relação a Deus que leva as pessoas a aceitar a providência misteriosa e oferecer perdão, sem se sentirem amarguradas contra Deus ou contra o assassino. 4 anos depois da tragédia, um grupo de sociólogos publicou um livro sobre o assunto. Uma das conclusões mais importantes a que chegaram foi que, muito provavelmente, a cultura secular não produz seres humanos capazes de lidar com o sofrimento como os Amish lidaram. Vários especialistas e comentaristas em todos os Estados Unidos tentaram explicar o amor impressionante dos Amish como aquele algo melhor que existe em todos nós, ignorando as raízes cristãs nítidas e profundas no ato deles. Os autores desse filme, que se chama Amish Grace, qualificaram isso de ingenuidade. Argumentaram que a capacidade dos Amish de perdoar se baseava em 2 coisas. Primeira, na reflexão e meditação profunda do perdão de Cristo aos que o torturaram e mataram. No cerne da fé Amish havia um homem morrendo por seus inimigos. E se você é membro de uma comunidade que fala e canta isso, pratica e celebra isso constantemente, então oferecer perdão mesmo a quem mata um dos seus filhos não é tão impossível assim. Ou seja, pela repetição, pela cultura, as pessoas teriam feito isso, e não pela graça e o poder de Deus. Segunda, os autores do Amish Grace enfatizaram que no íntimo, o perdão é uma forma de abnegação, ou seja, significa abrir mão do direito de vingança. Como os sociólogos entendiam que, da perspectiva cristã, viver é abrir mão dos interesses pessoais por amor a Deus e aos semelhantes, é abrir mão também da sua liberdade para viver conforme a vontade de Deus e beneficiar o próximo. Essa ideia contraria tudo que aprendemos na sociedade e sobre a vida. Vivemos numa sociedade individualista, consumista, que não ensina autorrenúncia, mas ensina autoafirmação, e que nossa liberdade, nossos interesses e nossas necessidades devem vir sempre em primeiro lugar. Todavia, a sociedade que promove a autoafirmação geralmente produz vingança, como resposta ao sofrimento. Enquanto uma contracultura igual a dos Amish é muito mais propensa a produzir perdão.
Quase todos nós, portanto, somos produto de uma cultura que alimenta a vingança e menospreza a graça. Os escritores concluem acertadamente. É por isso que a paz e o amor diante da maldade e do sofrimento demonstrado pelos Amish em Lancaster, ou por Estevão em Jerusalém, ou pelo próprio Jesus na cruz, é um dos testemunhos mais extraordinários ao mundo da realidade, da existência de Deus para a sua glória e graça. Testemunho hoje é uma coisa muito importante. Hoje, como sempre foi. Mas hoje nós temos testemunhos muito ruins de cristãos, porque testemunho é importante para o cristão. Né? As outras pessoas não estão tão preocupadas em dar bons testemunhos, especialmente na nossa cultura. Mas dar um bom testemunho é fundamental diante de tantos maus testemunhos que a gente vê. Muita gente dizendo que é cristão, mas que não se comporta como. E pelo contrário, às vezes muito pelo contrário. Então, que coisa bonita a gente poder testemunhar a força, a fé e a graça de Deus diante de situações difíceis. Então, que a gente possa ter força, não, que Deus possa nos dar força diante de situações tão difíceis para que Ele seja glorificado. Fiquem com Deus.